Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sobre os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia, sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando pela capa, disse-lhe: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na mão, fugindo, chamou os homens de sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo até que o seu senhor voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que nos trouxestes aproximou-se de mim para insultar-me. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Capítulo 40. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Por causa disso, o faraó indignou-se contra seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. O capitão da guarda colocou-os a cargo de José para que o servisse, assim ficaram algum tempo detidos. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite, cada um o seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa de seu senhor: por que o vosso semblante está tão triste hoje?
Eles responderam: tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas José lhes disse: as interpretações não pertencem a Deus? Peço-vos que os conteis a mim. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José, dizendo: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos, e tendo a videira brotado, suas flores saíam, e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão, então peguei as uvas e espremi-as na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te elevará de posição e te restaurará o cargo. Servirás a taça do faraó na mão dele, conforme costumava fazer quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiverem bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me deste cárcere. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nesta prisão. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia delícias de todas as qualidades, feito pelo padeiro e apreciadas pelo faraó. E as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José respondeu: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó irá cortar a tua cabeça, te pendurará no madeiro e as aves comerão a tua carne. E aconteceu que no 3º dia, aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus subordinados, e no meio dos subordinados restaurou a posição do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E restaurou o copeiro-chefe ao cargo do copeiro, e este voltou a servir a taça na mão de Faraó. Mas enforcou o padeiro-chefe, a exemplo do que José lhes havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele.